Olá, pessoal. Voltamos aqui no nosso módulo Comentários sobre as Jurisprudências, que tem questões importantes sobre o processo penal, especialmente o Tribunal do Júri, para fazermos uma reflexão, na verdade, um comentário sobre um acórdão publicado hoje, proferido pela quinta turma do STJ, e é um acórdão importante sobre o processo penal, aplicação no processo penal, mas também possivelmente uma aplicabilidade no Tribunal do Júri. Eu já comentei esse acórdão, escrevi um artigo que foi publicado na nossa coluna Tribunal do Júri, no Conjur, e foi muito debatido por muitos que estão estudando o tema, mas hoje gostaria de comentar um pouquinho mais sobre esse acórdão, sobre os efeitos que podem surgir e as nossas reflexões, tá certo? A nossa comunidade Defesa no Júri é, na verdade, uma questão para além do nosso curso Estratégias e Técnicas Defensivas no Júri. Lá a gente tem aulas, não só minhas, mas vários professores renomados, prova sobre perícia com uma perita da divisão de homicídios, aula sobre oratória, mas a nossa comunidade é diferente. A nossa comunidade é um contato maior que nós temos com todos e todas, para que a gente não fique sozinho nessa demanda de defesa criminal no nosso dia a dia, nos processos comuns, também no Tribunal do Júri. Aqui nós vamos debater jurisprudências, quer dizer, toda semana eu vou trazer um debate sobre algum acordo importante que tenha reflexo prático no nosso dia a dia. Nós vamos ter encontros com todos que estão inscritos na comunidade, com debate aqui, uma sala virtual com todos presentes, e também um amplo material de doutrina, jurisprudência, um repertório de jurisprudência individualizado, para que todos tenham acesso aí a conhecimentos, mas acima de tudo, conhecimento organizado. Não vai haver uma necessidade de uma busca intensa. Estou procurando sobre determinado tema. Já vai estar individualizado para vocês terem um fácil acesso, tá certo? Mas esses encontros semanais serão bem interessantes, porque eu quero ouvir todos os advogados, as advogadas, os defensores, as defensoras públicas do Brasil sobre as nossas questões mais sensíveis para uma aplicação diária, cotidiana, séria, ética e, acima de tudo, prática do nosso dia a dia. Tá? Mas hoje o nosso tema diz respeito a esse, vou trazer aqui para ficar mais organizado para vocês, diz respeito a esse agravo em recurso especial 1940-381 de Alagoas, onde foi essas pessoas foram defendidas lá. Na verdade, essa pessoa foi defendida pela Defensoria Pública de Alagoas e chega esse tema importante no STJ, na quinta turma do STJ. Importante ministro que vem sendo aí um expoente sobre as questões mais delicadas e sensíveis do processo penal e do Tribunal do Júri, o ministro Ribeiro Dantas. Essa discussão é uma discussão que envolvia um adolescente, ou seja, estamos falando de ato infracional, em que foi ele condenado, absolvido, e depois uma tentativa de alteração dessa decisão perante o Tribunal de Alagoas, e acaba chegando ao STJ toda uma discussão importante sobre o aspecto probatório. Esse acórdão ele é muito importante porque fixa duas teses. A primeira tese fixada é que não podemos condenar uma pessoa por testemunhas indiretas, aquela testemunha conhecida como de ouvir dizer, na common law, toda aquela estrutura de reflexão do hearsay. Tá certo? Essa é a primeira tese. Eu não vou aqui abordar essa primeira tese, porque num próximo encontro nós vamos discutir essa questão realmente específica e importante. Vou fazer um encontro teórico sobre isso, num comentário da jurisprudência, mas também vou fazer um encontro prático com todos aqui envolvidos. Vou convidar um especialista no tema, que
publicou um livro no ano passado sobre essa questão em especial, tá? Mas para mim agora é importante nós debatermos a segunda tese, que é a aplicabilidade da teoria da perda de uma chance probatória no processo penal. Para mim, essa é a questão hoje que deve ser debatida com vocês. E depois nós vamos também alimentar esse tema sobre a possibilidade ou não de aplicação dessa teoria, a teoria da perda de uma chance probatória, no tribunal do júri, porque essa é uma referência importante, uma reflexão importante. Bom, mas vamos contextualizar a situação. Aqui, deixa eu trazer para mim aqui, no caso concreto, o que aconteceu? Uma tentativa de homicídio. Um adolescente supostamente tentou, praticar um homicídio contra, acho que 2 pessoas. Tá? E, salvo engano, eram pessoas moradoras de rua, ou seja, que estavam ali, não tinham um endereço fixo, alguma coisa nesse sentido. Bom, a pessoa vitimada, uma testemunha vendo essa pessoa vitimada, chama a polícia e também chama o bombeiro. Na chamada da polícia e do bombeiro, pessoas ali estão naquele local dos fatos, ouvem as pessoas envolvidas, supostamente envolvidas, e também informa a presença de uma testemunha visual. O que acontece? Esse adolescente é levado para a delegacia. Lá ele é ouvido, supostamente há uma confissão extrajudicial, e a coisa desanda para o juízo lá, para o juízo da infância e da juventude. Problema. O problema é que no momento da investigação, a polícia não colheu informações sobre as vítimas e nem mesmo colheu informações sobre as testemunhas. E mais, depois não houve uma diligência no local dos fatos para tentar buscar essas provas. E a situação é mais delicada que, quiçá, a vítima foi submetida a exame de corpo de delito. Esse adolescente, submetido a um juízo, da infância e juventude, acaba sendo condenado pela prática desse fato. Mas quais são as fontes de informações que, judicializadas, levaram a essa decisão? Foram os policiais, foram os bombeiros. Pessoas que não viram os fatos, pessoas que não estavam no local dos fatos, mas pessoas que colheram algumas informações do local dos fatos. Em juízo, essas pessoas são ouvidas como testemunhas indiretas dos fatos, porque a vítima não é ouvida, a testemunha não é ouvida e nem mesmo a vítima é submetida a exame de corpo de delito. Então, o que constata quanto à materialidade desse fato é uma prova testemunhal, uma prova indireta, que é possível no nosso ordenamento processual, está lá no artigo 167 do Código de Processo Penal. Mas quando é possível? Quanto ao aspecto da prova pericial. Quando os vestígios desaparecerem, não for possível colher informações quanto a esses vestígios, que não é o caso concreto. Por que não é o caso concreto? Porque, na verdade, o estado investigação e o estado acusação não agiram, foram omissos no acórdão até uma informação que não se sabe se foram omissos por dolo ou culpa. Se foram por dolo, porque, na verdade, há uma cultura de fragilidades probatórias para a demonstração da responsabilidade criminal de uma pessoa. Por culpa, porque negligenciaram a possibilidade de obtenção dessas informações, por falta de estrutura, ou mesmo por uma pequenez quanto ao interesse em buscar essas informações. Fato é que não obtiveram as informações diretas, quer dizer, judicialmente não obtiveram as informações diretas
quanto à colhida de oitiva de testemunhas e mesmo das vítimas. Então, toda essa discussão ela é pautada em dois temas, como eu já falei. Uma, da prova indireta, ou seja, os policiais depuseram em juízo sobre o que ouviram dizer das pessoas ali envolvidas. E o segundo tema é que o Estado não diligenciou, que obrigatoriamente deveria fazê-lo, o princípio da legalidade, princípio da obrigatoriedade, e o ônus da prova envolvido, que daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho, mas o Estado não diligenciou para buscar essas reais e diretas informações. Por isso, o nosso debate é sobre a teoria da perda de uma chance probatória. Trago aqui, bom, o número do agravo vocês já sabem, no agravo especial 19.40.381 de Alagoas, relator ministro Ribeiro Dantas. Eu vou deixar esse acórdão no nosso módulo, tá? Aliás, já faz parte do nosso repertório de jurisprudência sobre temas individualizados, mas todos os encontros de comentários à jurisprudência, eu vou deixar aqui também um acórdão e possivelmente uma doutrina debatendo essas questões. Bom, eu vou passar, deixa eu ver, cadê o início do nosso debate? Eu vou passar já para a questão da teoria de uma perda da chance probatória. Diz o acórdão: originária do direito francês, a teoria de uma perda de uma chance probatória foi concebida no âmbito da responsabilidade civil para considerar indenizável a perda da oportunidade se alcançar um resultado favorável, de ocorrência futura, incerta e dependente de fatores não submetidos ao controle total das partes envolvidas. Ou seja, isso é uma questão do direito civil, tá? Que já tem aplicabilidade para o direito e processo penal. Uma das importâncias desse conteúdo, que eu comentei até no meu artigo lá na coluna do Conjur, é que, na verdade, a quinta turma, o ministro Ribeiro Dantas em especial, vem trazendo uma forte, como eu posso dizer, um conteúdo forte doutrinário. Ao contrário do que muitos acham por aí, as decisões não vêm da cabeça dos juízes. Na verdade, o que nós temos é uma base, nós escolhemos o direito, e o direito é eminentemente teórico, mas para que tenhamos essa teoria correta ou aplicável, devemos submetê-la à prática, e os acórdãos do ministro Ribeiro Dantas vêm trazendo isso, vem trazendo uma estrutura, um alicerce doutrinário extremamente importante. Então, aqui, os elogios se dão por dois motivos. Primeiro, pelo conteúdo do acórdão, e depois, por essa questão da aplicação da doutrina no nosso dia a dia jurisdicional, na aplicação da doutrina ao direito prático, à jurisprudência. Ou seja, a jurisprudência não é um sentimento do julgador, mas é um estudo sério e, acima de tudo, teórico, advindo de grandes doutrinadores. E aqui já aplaudo o nosso grande amigo, grande parceiro, Alexandre Moraes da Rosa, que escreveu em 2017 esse artigo com a Fernanda Mambrini Rudolph, que também é defensora pública, e eles escreveram esse artigo em 2017, tentando transportar a teoria de uma perda da chance probatória para o processo penal. E foram muito felizes, ao ponto do acórdão trazer esse debate doutrinário para a nossa reflexão. Diz lá o acórdão: a transposição, estou lendo aqui para vocês, tá? Fica mais simples para nós debatermos as questões. Toda vez que nós estivermos juntos aqui, nós vamos fazer isso, peito aberto, submetido a todas as críticas, um debate intenso sobre a jurisprudência e a sua aplicação prática. Diz lá:
a transposição da perda de uma chance probatória do direito civil para o processo penal é uma ideia original de Alexandre Moraes da Rosa e Fernanda Mambrini Rudolfo, exposta em recente trabalho, 2017, inconformados com a baixa qualidade de investigação policial, os juristas argumentam que quando o Ministério Público se satisfaz em produzir o mínimo de prova possível, por exemplo, arrolando como testemunhas somente os policiais que prenderam o réu em flagrante, é na prática tirado da defesa a possibilidade de questionamento sobre a denúncia. O que nós temos, pessoal? Nós temos diversos exemplos na prática. Aqui o acórdão, vou deixar para vocês, como já falei, alguns exemplos práticos em que a polícia deveria investigar melhor, o Ministério Público, como ônus da prova, deveria investigar melhor, e não o fazem. Como compete à acusação, diz o acórdão, desfazer a presunção de inocência, o ônus da prova da acusação, que protege o acusado, é o seu ônus lançar mão de todas as provas relevantes e possíveis para comprovar a sua acusação, a sua imputação. O que nós temos nesse debate, que eu já venho debatendo há algum tempo, é que eu não concordo com a expressão provas suficientes. Porque, na prática, o que nós temos? Temos provas suficientes para comprovar a conduta do agente. Quais provas? Às vezes, 2 policiais. Amanhã eu vou realizar um julgamento, a defesa num júri, que é um confronto entre supostos traficantes e policiais. Sabe o que aconteceu? Houve lá uma suposta troca intensa de tiros entre policiais que estavam fazendo uma incursão e supostos traficantes. Ali os policiais identificaram 2 pessoas. Qual é a grande questão? 2 policiais foram ouvidos no inquérito, na primeira fase, e amanhã teremos esse julgamento para saber se os réus são autores ou não dessa tentativa de homicídio. Vejam que nós vamos debater aqui tão somente a oitiva de 2 policiais. Temos uma súmula aqui no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, súmula 70, que diz que bastam 2 policiais para comprovar a responsabilidade criminal do agente. 2 policiais. Nós temos que acreditar nos 2 policiais. O nosso debate amanhã, já antecipo, em plenário, será se esses policiais são credíveis ou não, se o depoimento deles corresponde à realidade ou não. É só isso. É só isso. O Estado não tirou uma fotografia. O Estado, quando eu digo os policiais ou a própria polícia investigativa, não fez uma perícia de local dos fatos. Ah, Denis, sim, mas é num local de confronto, numa comunidade. Tudo bem, eu conheço todas essas dificuldades práticas. No entanto, hoje todos nós temos celulares. No momento dos fatos, algum policial podia ter filmado. Na verdade, há uma imposição até da própria 6ª turma do STJ que nas incursões os policiais tivessem uma câmera nos seus vestimentos. Se houvesse essa câmera filmando os acusados e esse confronto, estava tudo resolvido. Nós não temos ali a apreensão de uma cápsula dos disparos, dos vestígios deixados por esses disparos, um projetil. Nós não temos nenhuma prova indicativa de que houve o confronto, apenas a oitiva de 2 policiais. Só isso. E 2 pessoas que na folha de antecedentes criminais já têm informações quanto à ocorrência de prática de crime de tráfico ou associação ao tráfico. Então, o que nós vamos depender aqui é da boa-fé dos policiais e, acima de tudo, da credibilidade dos seus depoimentos. Mas, Denis, por que eles prestariam um depoimento equivocado? Não estou dizendo que o depoimento deles dolosamente seriam equivocados. Mas nós estamos num confronto entre policiais e supostos traficantes, naquela
naquele momento complicado, como os policiais conseguem identificar uma pessoa e não identificar outra? Porque, na verdade, eles disseram que eram muitos ali praticando o fato, essa suposta tentativa de homicídio. Ou seja, para que nós alcancemos a responsabilidade criminal de uma pessoa, efetivamente nós temos que ter provas. E não são provas, deixa eu me trazer novamente aqui para vocês, e não são provas apenas suficientes que os julgadores acham que são suficientes. São provas plenas, provas necessárias. Eu não posso trabalhar com mínimo probatório, eu tenho que trabalhar com provas necessárias para afastar a inocência de uma pessoa. Todo o trabalho de um processo penal é de proteção aos inocentes. Suponhamos que essas duas pessoas lá, ainda que trabalhassem para o tráfico de drogas, essas duas pessoas não fossem os autores dos fatos, não estivessem naquele momento, nós podemos condenar pessoas injustamente. E mais, quiçá investigar as pessoas que teriam praticado o fato. Não vou entrar nem na discussão de dolo, se eles tinham dolo de resistir à eventual prisão, estavam fugindo, ou se eles tinham lá o dolo de tentar matar os policiais. Não é esse o nosso tema nesse momento, e sim uma questão probatória. Deveria o Estado ampliar essa estrutura probatória para chegarmos à responsabilidade criminal, à comprovação da responsabilidade criminal dessas pessoas? Diz o acórdão, sim. Se não o fizer, haveria a perda de uma chance, a teoria da perda de uma chance probatória. Então, o Estado tem o dever, a responsabilidade de ir além dessa pequenez probatória que nós estamos acostumados. E no júri, como aplicar isso ao júri? Porque o júri, todo mundo sabe que existe um procedimento bifásico. Nós temos uma primeira fase de acusação e uma segunda fase de mérito. Regra, quem julga o mérito serão os jurados. E regra, como nós já defendemos, já escrevemos em algumas oportunidades, a prova deve ser produzida em plenário do júri. Isso é um fato. Mas o momento da pronúncia não pode ser um trampolim automático para que todas as acusações cheguem ao plenário. Porque depois nós vamos ter um grande problema quanto ao controle da decisão proferida pelo Conselho de Sentença. Nós temos que ter, naquela primeira fase, uma característica de filtro. Tem que ser reconhecida a primeira fase como uma garantia de proteção de envios de acusações impertinentes ou não provadas. Como eu escrevi sábado no Conjur, nós temos que rever essa questão da decisão de pronúncia no que diz respeito à existência de indícios suficientes de autoria. Não vou entrar aqui na crítica, e enfatizo a expressão crítica ao princípio do indubio pro societate. Isso para mim não existe, mas é um tema específico que qualquer dia a gente vai trazer aqui. Talvez até mesmo um encontro entre todos vocês. A grande questão é que a decisão de pronúncia precisa ser reconhecida como uma garantia em decorrência do devido processo legal. Então, nessa fase, é o momento do juiz controlar as atividades ou omissões probatórias do Estado. Sabe por quê? Quando não o faz, é o que vai ocorrer comigo amanhã no julgamento. Nós vamos ficar naquele debate, na verdade, um debate simples e, ao mesmo tempo, posso quase dizer uma roleta russa, ao Conselho de Sentença, sobre a credibilidade da oitiva de dois policiais. Se o réu for condenado, a soberania dos vereditos vai indicar que havia provas para a tomada de decisão pelo Conselho de Sentença. Provas, repito, provas suficientes. Porque ouviram dois policiais e, a partir dali, esses dois policiais indicaram que estavam lá, que conseguiram reconhecer os acusados e, portanto, essa decisão dificilmente será revista pelo Tribunal de Justiça
porque não seria uma decisão manifestamente contrária à prova dos autos, a partir do momento que os jurados optaram por uma das teses oferecidas em plenário pela acusação. Se o réu for absolvido, por exemplo, a acusação poderá sim interpor recurso e chegar ao tribunal, o tribunal dizer: há uma decisão manifestamente contrária à prova dos autos, a partir do momento em que nós temos duas policiais que disseram que foram lá vítimas do suposto conflito entre policiais e traficantes. Ou seja, nós acabamos, teoricamente, de solucionar um caso penal com uma fragilidade probatória imensa, sem que tivéssemos aqui, no meu caso concreto, uma maior proteção a supostos inocentes. Supostos, quando eu digo, porque a Constituição diz que eles são inocentes, até uma decisão condenatória transitada e julgado, mas para que venha essa decisão, nós temos que ter realmente uma estrutura probatória densa, e a democracia assim impõe, completa, plena e necessária. Então, se o Estado deixa de produzir provas, e aí volto ao acórdão que nós estamos debatendo da quinta turma do STJ, se o Estado deixa de produzir provas por dolo ou culpa, dolo por quê? Não tem um interesse de gastar energia probatória a partir do momento que dois policiais servem e a jurisprudência reconhece essa possibilidade. Ou culpa, uma negligência, porque deixou de investigar, foi negligente na investigação, e no final o resultado seria o mesmo, a partir do momento em que sabemos que a nossa cultura probatória é extremamente frágil. Frágil no sentido de que não se impõe uma maior complexidade probatória para condenar pessoas, para comprovar a responsabilidade criminal de pessoas. Aqui adentra outra questão que a gente vai no futuro debater, que são as injustiças epistemológicas que até o próprio acórdão nos trouxe aqui. Então, pessoal, o importante acórdão que nós trouxemos à colação ele tem alguns predicados positivos, muitos predicados positivos. O primeiro, como eu já disse, um alicerce teórico importantíssimo para que os julgadores não pensem que podem tudo. Podem, se estiverem submetidos a um crivo normativo e teórico importante. Então, o aplauso se dá porque utiliza na sua estrutura uma teoria densa, importante, de grandes pensadores do direito. Segundo ponto, reconhece a importância de que, para comprovar a responsabilidade criminal de uma pessoa, temos que ter uma estrutura probatória intensa, forte, plena e necessária. Portanto, não podemos condenar uma pessoa por testemunhas de ouvir dizer, mas tema que nós vamos debater mais no futuro. E reconhece a teoria da perda de uma chance probatória a partir do momento em que o Estado foi falho, não observou o artigo 6º, inciso 3 do Código de Processo Penal, que diz que a atividade policial deve diligenciar para obter todas as provas possíveis para a demonstração do fato. Então, houve aqui a teoria da perda de uma chance probatória para o processo penal. Tira um pouco do direito civil e aplica ao processo penal. A questão que eu levanto para vocês é: seria possível a aplicação dessa teoria ao procedimento do júri? Digo que sim, já disse, já escrevi aqui, ratifico. Digo que sim, mas qual é o momento principal para que tenhamos esse controle, a aplicação e o controle dessa teoria? No meu ponto de vista, no ato de recebimento da denúncia e também na decisão de pronúncia. Por quê? Pela nossa dificuldade de controle decisório que acaba ocorrendo pela decisão dos jurados. Tá certo? Então, esse debate não acaba por aqui. Vou deixar esse vídeo na nossa comunidade Defesa no Júri.
e a comunidade é aberta, portanto, nós vamos debater, discutir, as gravações serão abertas para todos que estão inscritos na comunidade, e se houver necessidade, a gente vai voltar a esse tema. Se alguém entrar com uma sugestão, crítica, divergência, nós vamos voltar a esse tema e aí convidar pessoas também para fazer esse debate. Tem pessoas, na verdade, que estão trabalhando dia a dia, que estão inscritas na nossa comunidade. Tá bom? Forte abraço e até o próximo encontro.